Olá, aqui é o Bispo André, tudo bem? Bom estar com você mais uma vez, compartilhando da nossa leitura da Palavra de Deus. Hoje a gente está entrando em João, capítulos 13, 14 e 15. E se você analisar o livro de João, ele é muito interessante porque até aproximadamente o capítulo 11, João vai escrevendo sobre sinais que Jesus vai realizando para apontar para a realidade que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias e que aqueles que o conhecerem podem crer nele. Esse é o fundamento, esse é o objetivo desse livro de João. Então Jesus realiza sinais desde Caná da Galileia, transformando água em vinho, até a ressurreição de Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Com certeza um feito espetacular que chamou a atenção de toda a cidade. A Bíblia diz que muita gente que foi até lá viu o que aconteceu e creu em Jesus. Então, um novo momento está começando. E nesse instante, Jesus começa a se recolher e ele não está mais no ministério público, mas ele está se aproximando já em Jerusalém, já se aproximando da Páscoa para os seus últimos dias. E ele se recolhe com os seus discípulos para aquela última ceia, como nós a chamamos. E se você tem lido, a Bíblia junto conosco, a gente está exatamente no meio aí dessa ceia aí. Depois de eles comerem, beberem, Jesus anuncia a nova aliança, muda completamente o sentido que eles tinham a respeito da Páscoa. A Páscoa que até então era celebrada todos os anos por muitos séculos como uma lembrança, um memorial de como Deus havia salvado, havia liberto o seu povo através de Moisés, lá atrás, há mais ou menos 1.300 e tantos anos atrás, daquela época de Jesus, no Egito. E eles lembravam disso e sempre pensavam, da mesma maneira que Deus nos libertou antes, com certeza Ele vai mandar um novo libertador, um novo Moisés, um novo Josué, para nos libertar agora desse jugo de Roma na nossa vida. Eles esperavam um Messias dessa maneira, mas Jesus não vem inaugurar apenas uma aliança com uma nação, mas uma nova aliança com o mundo inteiro. Ele não vem como Moisés libertar apenas Israel de uma escravidão, mas libertar o mundo inteiro do poder do pecado. E quando ele lava os pés dos seus discípulos, a partir do capítulo 13, aí você vai observar isso, depois de terem ceado Jesus, ele faz algo inusitado. Ele pega uma toalha, uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E nesse gesto, isso deixa os discípulos muito espantados, porque eles mesmos, os próprios discípulos, não faziam isso. Eles tinham outras pessoas, servos menores, que realizavam essa tarefa. Possivelmente lavar os pés era uma das tarefas mais simples e talvez dada aos servos mais simples, os mais humildes. E Jesus se coloca nessa posição e causa um espanto muito grande. Pedro não aceita aquilo porque Pedro reconhece Jesus como o Senhor. Reconhece talvez ele como já o Senhor de tudo que há. E ele diz, não, o senhor não pode fazer isso, o outro pode fazer. E Jesus diz, eu quero que você me permita, Pedro, lavar os seus pés. E no final Jesus deixa uma lição. Ele pergunta assim, vocês entenderam o que eu fiz? Eu não sei se eles entenderam completamente, mas Jesus explica, olha, da mesma maneira que vocês chamam de Senhor, que sou alguém que poderia estar me aproveitando da minha posição, do meu título, eu fui lá e lavei os pés de vocês. Ele diz assim, eu quero também que vocês lavem os pés uns dos outros. E é uma lição para mim e para você, toda vez que a gente se achar alguma coisa, toda vez que a gente for tentado acreditar que somos alguma coisa, lembrarmos que o Filho de Deus, o Rei dos Reis, se colocou na posição mais humilde em nosso favor. Da mesma maneira, nós devemos viver para servir uns aos outros. No final do capítulo 13, Jesus anuncia um novo mandamento que vai servir como a grande ética e moral de toda a sua igreja, de todo o seu novo movimento a partir dessa nova aliança. Esse novo mandamento vai definir o que a igreja precisa ser. E Jesus já tinha reduzido todas aquelas 613 leis, dizendo que tudo se resumiria no amor a Deus e amor às pessoas. Agora, aparentemente, ele reduz mais ainda e convida os discípulos
a refletirem o seu próprio amor. Ele fala, olha, eu quero que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. E eu quero chamar a sua atenção, se você ler com muito cuidado o Novo Testamento, e em breve você vai estar lendo as cartas de Paulo, esse mandamento vai se repetindo em todo imperativo e toda sugestão, se você quiser chamar assim, mas principalmente toda a ordem que Paulo e os outros discípulos também dão à igreja tem a ver com isso. Da mesma maneira que Deus fez com você, da mesma maneira que Deus tratou você em Cristo Jesus, é assim nós devemos tratar as outras pessoas. E Jesus termina dizendo no versículo 35, olha, vocês vão ser reconhecidos como meus seguidores, meus discípulos, se vocês fizerem isso. Então Jesus não diz que é pela nossa suposta espiritualidade, por quanto a gente ora, lê a Bíblia, por quanto a gente conhece da palavra, mas quando a gente ama as pessoas é que nós estamos imitando a Ele e somos reconhecidos como dele. Depois do capítulo 14, Jesus começa a fazer aos discípulos, já consolando o coração deles, porque ele está prestes a sair de cena. Ele faz a promessa a respeito do céu. Ele diz, olha, eu vou preparar um lugar para vocês. Para onde eu estiver, vocês estejam também. Depois eu venho buscar vocês. Olha que promessa maravilhosa. Eu volto para buscar vocês. E quando alguém pergunta, mas qual é o caminho? Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho para esse lugar, para a presença de Deus, já está aqui diante de vocês. E ele fala tanto do Pai, e Filipe pergunta a Jesus, se você só nos mostrar o Pai é suficiente. E Jesus deixa um dos versículos mais preciosos para mim e para você. Ele diz, olha, quem vê a mim já está vendo o Pai. Se você quiser saber como Deus é, basta olhar para Jesus. Ele é a revelação perfeita de quem é o Pai. Se você quiser saber como Deus pensa, como Ele fala, como Ele age, basta você olhar para como Jesus pensa, fala e age. Jesus promete o Espírito Santo, ainda no capítulo 14, no versículo 16, ele fala desse ajudador, desse consolador que vai estar conosco o tempo todo, que é a própria pessoa de Cristo, a própria pessoa de Deus presente na nossa vida. E ele fala sobre também, ele promete a sua paz, ele deixa aos seus discípulos uma paz que nós lemos mais tarde em Paulo, que excede todo o entendimento. E mais uma vez, no finalzinho, ele diz, não se esqueçam que eu vou voltar. E no capítulo 15, Jesus faz a analogia da videira, do Pai, que é o agricultor, de nós que somos os ramos. E nessa passagem do capítulo 15, 12 vezes aparece o verbo permanecer. Jesus faz questão de enfatizar a necessidade de não apenas começar, mas de continuar, de permanecer. Que o nosso fruto permaneça, que nós permaneçamos nele. Uma vez que nós estejamos em Cristo, mesmo com os ventos da vida, com as chuvas da vida, com a seca da vida, que às vezes pode tentar afetar e abalar uma videira, vamos permanecer e nós vamos ver frutos, vamos ver resultados em nossas vidas. E no final, mais uma vez Jesus lembra, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Uma promessa maravilhosa, que nós podemos gozar hoje dessa presença, desse prazer e de alegria da pessoa de Cristo no Espírito Santo, morando junto conosco, vivendo em nós para sempre. Eu oro para que, enquanto você estiver lendo esses versículos, Deus esteja falando no seu coração e você se enche de alegria e de grande esperança na certeza de que Ele tem uma vida eterna para você. Que Deus te abençoe e até a próxima.